Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Uma alegria poder estar com cada um de vocês hoje, mesmo à distância, nós podemos compartilhar das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus que traz vida àquele que está morto. Quem são estes? Somos nós, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, enviou o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho primogênito, para morrer pelos nossos pecados. E hoje somos salvos pela graça. E temos a liberdade de poder abrir a palavra de Deus e ouvir a sua voz por meio das Escrituras Sagradas. Isso é um privilégio para nós. Devemos ser gratos a Deus por termos as Escrituras em nossas mãos. Queridos, esta quarta-feira e na próxima quarta-feira eu serei o mensageiro. Tenho esse privilégio de ser o porta-voz da palavra de Deus. Que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos, para que eu seja um canal de bênçãos a você que está assistindo aí, para que a palavra chegue ao teu coração, trazendo refrigério, trazendo avivamento, trazendo transformação, arrependimento, e nos voltemos mais profundamente e mais intimamente com o Senhor. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema confiança em Deus na adversidade. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 3º, Salmo 3, que tem por título Confiança em Deus na adversidade, que é a temática que nós vamos trabalhar hoje. Esse Salmo 3, ele é um salmo de lamento. Nós temos vários tipos de salmos, esse é um salmo de lamento, escrito pelo rei Davi, durante o tempo em que seu filho Absalão se revoltou contra ele. E conforme a narrativa que diz lá em 2 Samuel, no capítulo 15, depois que acabar a nossa transmissão, você pode pegar a tua Bíblia e correr lá em 2 Samuel, capítulo 15, você vai perceber a narrativa bíblica contando que Absalão estava obstinado a tomar o trono do seu pai e a pagar qualquer preço por isso, fazer qualquer coisa para reinar no lugar de seu pai, tornando-se assim então um perigo e um inimigo do rei Davi. Com o resultado disso, do seu filho o perseguindo, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu filho. É então nesse contexto que ele escreve o Salmo 3º, esse que nós vamos ler agora. Eu quero que você acompanhe comigo, são apenas 8 versículos, e nós vamos dividi-los em 3 partes. Primeira parte, a queixa de Davi. Na segunda parte, a súplica de Davi. E ao final, então, a confiança de Davi no nosso Deus. Acompanhe comigo a leitura. Salmo 3, do verso 1 ao verso 8. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém e amém. Meus queridos irmãos, amigos, você que está assistindo, devido à fragilidade da natureza humana, nós podemos mensurar quão amarga era a dor de Davi quando escreveu esse salmo. Isso era resultado da conspiração que sofria da sua própria casa, do seu filho Absalão, como eu te contei a história, qual provinha da traição do seu próprio filho. Ele estava se sentindo não apenas perseguido pelo seu filho, mas também
traído pelo seu filho. Então aqui se inicia a queixa de Davi no verso 1 e no verso 2, como tem crescido o número dos meus adversários. Eles são numerosos, Senhor, eles têm crescido consideravelmente. E muitos dizem ainda, aqui nos diz o texto, que não há salvação para ele. Eu já passei por essa situação antes da minha conversão, quando muitos olhavam para a minha vida e diziam, não há salvação para esse homem. Davi estava no poço da amargura e do sofrimento. A situação aqui narrada reflete desespero tamanho que faria qualquer homem perecer. Se não fosse, queridos, a proteção divina. Muitos inimigos faziam ameaças, sedentos por matar Davi, tinham certeza de que eles iriam executar Davi, pois eles viam a sua vítima tão impotente, tão fraca diante deles, e sem chance de receber nenhuma ajuda divina. Eles estavam como se estivesse caçando uma presa indefesa. Essa era a situação de Davi. Fisicamente, ele corria perigo. E além disso, o seu espírito estava sendo tão oprimido pelas zombarias dos seus adversários, que eles consideravam ele ao ponto de não poder ser ajudado por Deus. Nós tivemos eleição há alguns dias atrás. E óbvio que eu não vou entrar aqui em pormenores, mas a gente viu muitos dentro da igreja dizendo, o que será de nós agora, Senhor? Como ficará a igreja de Jesus Cristo? Nós precisamos lembrar que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele já livrou o seu povo de tantas situações. Você sabe disso. E por que acontecem essas situações de perseguição? Não é? A gente ouve, agora a igreja vai ser perseguida. Sabe por que acontece tanta perseguição muitas vezes? Porque quanto mais o crente ele é ativo, ele é abatido por Deus. Como isso, Mike? O crente é abatido por Deus? Sim. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele abate muitas vezes o crente pelas repreensões da sua providência, ou seja, pela reprovação dos seus inimigos, para que nós tenhamos uma postura mais firme e nos unirmos mais estritamente a Ele. Deus, Ele proporciona, Ele autoriza algumas situações que saem do nosso controle, queridos. Que não é a nossa vontade que é feita, justamente para que a gente dobre os joelhos e dependa mais dEle. O que aconteceu com Davi é a mesma coisa. Ele estava completamente aflito, perseguido, estava completamente sem saber para onde ir. Estão me perseguindo. Deus autorizou isso, essa queixa de Davi, para que ele dobrasse mais os joelhos e tivesse uma relação mais íntima com Deus, para que Deus mostrasse que Ele sim é o que protege, é o que cuida, é o que sustenta e é o que guarda. Mas nós também vimos a súplica de Davi nesse texto. O Salmo, a partir do verso 3 e o verso 4, ele toma um tom diferente. Querem ver comigo? Acompanhem. Quando Davi, então, ele volta os olhos para o Senhor, ao invés de olhar para os seus inimigos. Olha que interessante, querido. Ele parou de olhar para os seus inimigos e voltou os olhos para o Senhor. Olha o verso 3 e o verso 4. Depois de ele ter se queixado um monte, assim como nós, alguns nos queixamos, o que será da nossa nação, Pai? Nós estamos de luto, o que faremos agora? Davi, agora ele parou de se queixar. Ele voltou os olhos para o Senhor, tirou os olhos dos seus inimigos. E diz o verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Estão percebendo aqui comigo? Agora ele mudou a sua perspectiva completamente. Ele percebe de imediato que Deus é o seu escudo, sua fonte de glória e aquele que exalta a sua cabeça. Pois como escudo,
O Senhor o protege de todos os ataques do inimigo. Olha como esse homem mudou a sua perspectiva, quando ele parou de olhar para os seus inimigos e para a perseguição, e começou a olhar para Deus. Ele entende que Deus é o seu escudo, que vai o proteger de todos os ataques dos inimigos. Como a sua glória, Deus lhe oferece honra, dignidade e justiça em lugar de vergonha. Interessante isso. Calúnia e do opróbrio lançados contra ele. Está percebendo? Ao levantar a cabeça de seu servo, o Senhor o anima e o exalta. Uma aplicação rápida para nós aqui. O perigo, o medo, os cuidados e a tristeza nos fazem bem. O perigo, o medo e a tristeza muitas vezes nos fazem bem. Sabem por quê? Porque nos levam a olhar mais para Deus. Deus nos coloca em períodos de perseguição, em perigos de tristeza, para que nos voltamos mais os olhos para Ele. Davi parou de se queixar quando voltou os olhos para o Senhor. Ele parou de olhar para os seus inimigos e começou a olhar mais para Deus. Porque são nos dias de maiores aflições que nós colocamos a nossa vida de fé em prática. Não é assim? Nós oramos mais, nós nos humilhamos mais, nós nos arrependemos mais. Quando estamos cercados pelos inimigos e desesperadamente aflitos, é que buscamos a quem mais nós confiamos. Deus, Deus e Deus. Agora Davi, após a queixa, após a súplica e voltar os olhos para o Senhor, então a sua confiança muda. Agora ele confia em Deus. Perceba, queridos, que após ele tirar os olhos dos seus inimigos, voltá-los para Deus em sua atitude diferente, a sua atitude muda então, a sua confiança no Senhor agora é o que predomina. É o que nos diz o verso 5 e 6. Deito-me, olha para mim aqui, presta atenção nesse versículo. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ué, aquele homem que estava amedrontado, aquele homem que estava fugindo da perseguição, agora ele volta os olhos para Deus e ele diz: eu deito e durmo tranquilo, Senhor, porque o Senhor está me cuidando e não tenho medo dos meus inimigos. Claramente a gente percebe no texto que o salmista, ele não suplicava ao Senhor meramente em palavras, mas era um modo de viver que estava sendo transformado, pois a sua confiança no Senhor era depositada até mesmo quando ele estava dormindo. Quando que a gente está mais frágil? Quais que são os momentos onde estamos mais sensíveis a sermos atacados? É quando estamos dormindo. Mas mais uma vez Davi, em meio à aflição, e fala dos seus inimigos, dizendo que para ele não havia salvação, ele, o salmista, declara com súplicas sua confiança em Deus, e somente em Deus. Ele está verbalizando que o Senhor o ouve. Perceberam comigo no texto? Porque agora ele estava certo da proteção de Deus. Ele se deita e adormece. Não é tão bom, queridos? Quando a gente deita e dorme tranquilo, seguros de que o Senhor nos sustenta e nos guarda, pois essa era a posição do salmista. Em meio à perseguição, quando ele voltou os olhos para o Senhor, que entendeu que ele era o seu escudo, que a sua confiança devia ser depositada apenas em Deus. Então ele diz: eu deito e durmo tranquilo, porque o Senhor está me cuidando. Uma fé verdadeira descansa no Senhor. Uma fé verdadeira deita e pega no sono, sem preocupações, porque entende que o Senhor cuida e sustenta o seu povo. A igreja, ela é perseguida por toda a história. Toda a história. A igreja é perseguida. Porém, quem cuida da igreja é o Senhor. Não é nem eu, nem você. É o Senhor quem cuida da sua igreja. Portanto, querido, não se sinta triste, não se sinta perseguido. Tire os seus olhos dos inimigos.
Volte os seus olhos para Deus e faça como Davi. Senhor, eu deito e durmo tranquilo, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. A palavra de Deus diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. As nossas orações, as nossas súplicas e lamentos, elas não mudam o coração do Senhor, mas nos faz descansar e confiar nele. Olha o verso 7 e o verso 8. Levanta-te, Senhor. Olha a confiança desse homem agora, como a perspectiva dele muda. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Esse é o nosso Deus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Não tem como a gente não vibrar lendo esse texto, amados. Isso é um reflexo da plena confiança que Davi estava depositando no Senhor, suplicando pela sua vida e confiante na vitória de Deus na batalha. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glórias a Deus por tudo isso. Davi aqui termina esse salmo reconhecendo a soberania e o poder de Deus. E além de declarar que a salvação pertence a Deus, e para que o povo seja abençoado, depende de Deus. Para que você seja abençoado, depende de Deus. Para que a igreja seja abençoada, depende de Deus. Porque os que são filhos de Deus fogem diante de simples possibilidade de perder a esperança no auxílio de Deus. Eu te pergunto, o que Deus é para você? O que Deus é para a sua igreja? O que será o futuro? Como será a sua igreja? O que você encontra em Deus, meus queridos? É a confiança, como o salmista, de deitar, dormir e descansar, sabendo que Ele guarda a nação, Ele guarda a sua igreja, é Ele que governa o seu povo, pois Ele que levanta reis e derruba reis. Ele governa todas as coisas, nada foge do controle do Senhor. O que Davi encontrou? Confiança, honra, gozo e libertação. Meus queridos amigos, amados irmãos, diante do que nós lemos, nós devemos ficar completamente tranquilos em relação às oposições, à perseguição, às lutas, às dificuldades, às perseguições e adversidades. Porque a igreja sempre será libertada das calamidades que lhes provém, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais afasta dela a sua graça e a sua bênção. Você tem que ter gravado isso no teu coração. Davi, ele proclamava que o Senhor é a salvação, por entender que Deus o livraria de seus inimigos. Mas a salvação era muito mais do que isso. Era completa. E foi completa em Jesus, que calmamente se dispôs sobre a cruz, um leito de dores, ao entregar o seu espírito na mão do Pai, com plena confiança de sua ressurreição. Olha o que Cristo fez. Contemplemos esse fato. Deixemos que a fé nos ensine tanto a dormir como a morrer, enquanto nos assegura que o dormir é uma morte curta, que o dormir é uma morte curta e o morrer é somente um descanso prolongado e consciente no paraíso. Que Deus muito te abençoe. Confie em Deus. Volte os seus olhos para o Senhor. Deite, descanse e durma, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Fique em paz, querido, em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, agradecemos porque ela é viva e eficaz,
transformando o nosso coração, nos encorajando. Pedimos que o Senhor nos ajude a tirar os nossos olhos daquelas coisas que nos atrapalham a adoração verdadeira. Nos ajude a tirar os olhos da perseguição dos nossos inimigos e voltar os olhos para o Senhor em confiança, em descanso na Tua palavra. Olhamos para a história, Senhor. O Senhor livrou o Teu povo de todas as perseguições. A igreja sempre se manteve viva, porque o Senhor é a pedra angular. O Senhor é a rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na tribulação. Abençoa cada um que está aqui assistindo essa transmissão. O encoraja, o ajude a olhar para o Senhor e confiar no Senhor plenamente em todas as áreas da sua vida, descansando no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Eu oro agradecido com ações de graças, no nome de Jesus, pela Tua palavra e por esse tempo agora aqui. Amém, Deus. Que o Senhor te abençoe e nos encontramos na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.